Pai bondoso, nós queremos te agradecer pelo teu infinito amor, pela tua graça, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, nos nossos dias, na nossa história, todos os dias. Obrigado, porque como nós ouvimos aqui na canção, o Senhor nos livrará do mal, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido bondoso para conosco, misericordioso, e logo nesta manhã nós queremos nos recordar e trazer à nossa memória as misericórdias do Senhor, que não têm fim, mas se renovam sobre a nossa vida. Glória ao teu nome, Pai. Fala conosco nesta manhã, ministra a tua graça, teu amor sobre as nossas vidas, Pai, que sejamos ricamente abençoados. Eu te peço e eu oro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Essa é a 6ª parte da série Dando Sentido à Vida. E eu gostaria que você deixasse aberto o texto da palavra, lá de Gálatas, lá no Novo Testamento, Gálatas no capítulo 6. Você pode deixar aberto esse texto. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta aqui, muito importante para a nossa reflexão, né? Então, veja lá, me responda, por favor. Aquilo que você planta, você colhe. É o que diz a Bíblia, não é? Aquilo que você planta, você colhe. Como é que essa frase cai no seu coração? Como é que essa frase cai no seu coração? Ela te dá medo ou traz esperança? Me responda. Aquilo que você planta, você colhe. Essa frase, ela te traz medo? Ela dá medo ou ela traz esperança para você? Vamos lá. A Manu escreveu, ela traz esperança. A Diana Lee, minha amiga lá da Coreia, disse esperança. A Márcia, esperança. A Bea, esperança. A Alexandra, esperança. A Ilma Lobo, esperança. A Carla Verzola, esperança. Meire, esperança. Rosana. Vamos lá. O que essa frase traz? É uma frase importante, é forte. A Andréia disse as duas coisas, medo e esperança. O Ricardo disse, traz incentivo. A Neuza disse, ela traz esperança e também medo. Traz temor, né? Pois é. O Leandro disse esperança. A Maria Monteiro, esperança. O Taviano disse, ele me traz uma tremenda responsabilidade nas minhas decisões. Boa, boa. A Daniela Gavinho traz conforto e reflexão. Daniele Queiroz, acho 70% esperança e 30% medo. A Vera Lúcia disse esperança e medo. Danilo disse coisas boas trazem coisas boas. A Tereza escreveu medo e esperança. Para você que está chegando agora, nós perguntamos aqui, para nossa reflexão, aquilo que você planta, você colhe. Como é que essa frase cai no seu coração? Como é que essa frase cai no seu coração? Ela te dá medo ou traz esperança? Qual é o sentimento? Me fala um pouco do sentimento que você tem diante dessa frase. A Claudete disse medo e arrependimentos. A Ilceia disse os dois. A Sionara disse hoje me traz esperança. Vamos lá, gente. Valéria Belmonte disse esperança. Gilmara Pinheiro disse esperança. Vamos lá, gente. Que
traz para você essa frase? Aquilo que você planta, você colhe. Essa frase, o que ela provoca em você? A Débora Miranda disse: consciência das minhas ações. O pessoal está chegando agora, vou perguntar mais uma vez. A nossa pergunta para reflexão hoje é: aquilo que você planta, você colhe. Como é que essa frase cai no seu coração? Ela te traz medo, ela te dá medo, ou ela traz esperança? Qual é o sentimento que você tem? Giro da Gastronomia disse esperança, esperança, esperança. Vamos lá. É uma pergunta que faz a gente pensar, né, gente? Faz a gente pensar. Karina disse: os dois. Os dois. As duas coisas, né? Ives Souza disse: cuidado com o que planto, pois a colheita é obrigatória, né? Ela disse ela. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos que vamos. Estou lendo aqui o que vocês estão... A Nária Custódio disse: mais cautela com as ações. A Eli Gileno disse: os dois, as duas coisas. Vamos lá, vamos lá. Valdirene disse: traz tranquilidade, esperança, mas já houve tempos em que a minha vida que colhi coisas ruins. O Leon disse: traz esperança. A Carla Moreira: esperança sempre. Elisângela Franca: os dois. Maria José Aguiar: os dois. Danilo disse: traz responsabilidade, atenção. Gente, muita coisa boa que vocês estão aqui comentando e falando. E eu queria ler o texto então com vocês. O texto da nossa meditação é Gálatas lá no capítulo 6, que é o texto que fala sobre isso, não é? Que diz o seguinte, lá no versículo 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muito bom, gente. Muito bom. Vamos conversar sobre esse assunto. Essa pergunta ela é uma pergunta importante para a nossa reflexão. Olha, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto muito de frases de efeito. Não, eu gosto mais de provérbios, né? Que são frases curtas que expressam verdades profundas sobre as mais diversas áreas da nossa vida. A Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe. Como é que essa frase cai no seu coração? Foi o que nós perguntamos, foi o que eu perguntei para vocês. Essa frase te dá medo? Traz esperança? Qual é o sentimento que traz a você? Responsabilidade? É o que diz as Escrituras. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. É a palavra de Deus que diz: não briguem comigo, não questionem a mim, questionem a palavra, né? E a gente vai conversar sobre essas coisas. Porque veja só, por vezes, amigos, nós fazemos propósitos e nós não conseguimos cumprir. Por exemplo, nós falamos em emagrecer. Nós falamos em ler a Bíblia todo ano, né?
sair do sedentarismo. Nós falamos de parar de brigar, parar de bobeira, parar de reclamar. A gente diz essas coisas, aí eu vou parar de reclamar, aí eu vou parar de brigar, né? Eu vou começar a orar agora, eu vou começar a ler a Bíblia, né, o ano todo. Enfim, nós fazemos promessas e nós não cumprimos. Nós fazemos muitos planos no início de cada ano e quando nós vemos, gente, o tempo passou, o tempo foi, né? E já não há mais tempo de cumprir os planos que nós fizemos, né? Não é verdade? Por isso, queridos, reavaliar a vida é um bom caminho para a gente não cometer os mesmos erros. Se for para a gente cometer erros, então que sejam novos e que a gente supere os erros antigos para a gente não patinar nas mesmas coisas. Que às vezes a gente tem essa tendência de patinar sempre nas mesmas coisas. E eu queria, diante disso, eu queria conversar com vocês e falar sobre as lições que a gente pode aprender desse texto aqui de Gálatas. Quais são as lições que a gente pode entender e aprender nesse livro de Gálatas, nesse trecho que nós lemos? Quais são as lições? A primeira lição que eu gostaria que você anotasse. Primeira lição. Veja, quem não planta não tem nada para colher. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender hoje. Quem não planta não tem nada para colher. Eu falei para vocês que eu gosto mais de provérbio do que frases de efeito. Então eu vou te dar um provérbio aqui, um provérbio popular. Um provérbio popular que diz assim: não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. Há um provérbio popular que diz isso. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. E de fato, gente, para quem não sabe o que quer, não existe uma ideia que seja boa. Não tem uma pregação que sirva. Não tem uma música bonita que faça bem e produza vida. Parece que tudo cai numa vala, tudo cai num buraco sem fundo. E não há nada que a pessoa considere importante e que a ajude a chegar a algum lugar. Até porque essa pessoa não sabe aonde que ela quer ir. Ela não sabe o que ela quer da vida. Então, se você não tem sonhos, se você não tem planos, se você não tem metas, fica muito difícil, meu amigo, minha amiga querida, fica muito difícil identificar o que pode ser bom e ruim, ou ruim. Se você olha para a vida e não tem perspectiva de nada, então não há nada que alguém possa fazer para te ajudar. E tudo o que acontecer, as pregações, as músicas, a Bíblia, as orações, as companhias, tudo, nada fará sentido, porque você não sabe aonde você quer chegar. Muitas pessoas vivem sem sonhos, sem metas e objetivos, e vão levando a vida, né, que se torna apenas um suceder, né, de acordar, de comer, de trabalhar e dormir. E assim se passam os dias, gente. Passam meses, passam por vezes anos e nada muda. E se nada muda, nada muda. E com isso a vida passa e nada acontece. Muitos vivem um eterno deixa a vida me levar. Não é verdade? Tem muita gente que vive assim, não deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz a música, não é? Mas eu pergunto, será que isso é uma boa meta para a vida? Eu acredito que essa frase é uma frase irresponsável. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa frase é irresponsável. Porque pensa comigo. Pensa aqui comigo. Deixar a vida nos levar para onde? Quem deixa a vida levar para qualquer lugar, jamais pode reclamar de onde ela foi parar. Alguns dizem, eu não gostei do lugar onde a minha vida veio parar.
Eu não gostei do lugar onde a minha vida veio parar. Mas eu pergunto, mas o que essa pessoa fez para que isso não acontecesse? Se não fez nada e abandonou a vida, então não tem o direito de reclamar. Não tem o direito de reclamar. Quando você não cuida da vida, ela vai para qualquer lugar. Sabia disso? Então, aonde ela for, lá será o seu lugar e não adianta reclamar. Não adianta reclamar. E por que não adianta reclamar, gente? Porque você não lutou, porque você não remou contra. Você apenas deixou o barco ir embora. Deixa aí. Deixa aí. Agora, você quer largar a sua vida? Você quer largar? Você quer viver de brisa? Tudo bem, ok, você tem liberdade para isso. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer as suas escolhas. Mas, quando as coisas derem errado, não questione por que isso aconteceu. Não questione. Interessante, gente, é que nessa hora muitos crentes perguntam, né? Qual é a vontade de Deus nisso? Qual é a vontade de Deus nisso? Não é verdade? As pessoas perguntam nesse momento, querendo saber qual é a vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus, sabe qual é? É que você pense, é que você seja uma pessoa mais responsável e não seja inconsequente, deixando a vida te levar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita as nossas escolhas. Agora veja, pensa aqui comigo. Você largou a vida. O barquinho ficou à deriva. Aí veio um vento e levou a sua vida para um lugar que você não queria. Você viu o vento soprando. Você viu e ficou feliz porque você não precisava fazer força para remar. Mas a verdade é que o barco estava indo contra um iceberg e ia bater. Mas para você, o que importava era ver o barco andando, avançando e não ficar parado. Não faça isso. Não faça isso. Porque se você largar a vida, não reclame depois aonde ela foi parar. E também não coloque, veja só, não coloque Deus no final dos processos como o culpado. Como se tudo Deus tivesse um propósito e que geralmente Ele usa das coisas ruins para ensinar a gente. Não faça isso. Inclusive, meus amigos, muitos pensam que Deus só nos ensina através das desgraças. Tem gente que pensa que é só através de problemas e dificuldades que Deus nos ensina. Normalmente, as pessoas pensam que Deus ensina com pneu furado, Deus ensina com desemprego, Deus nos ensina no divórcio, com câncer, com acidentes e mortes, enfim. Que visão é essa que Deus só ensina com coisa ruim, gente? Que visão é essa de que Deus só ensina com coisa ruim? Porque eu pergunto para você e para nós ensinaríamos os nossos filhos a andar e falar pela dor? Torturando até eles aprenderem? Então por que, meus amigos, por que achamos que Deus é assim? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, os professores ensinam os nossos filhos na escola, né? As crianças ensinam com massinha, com brincadeiras, com os filmes, né? Os filmes infantis, com lápis colorido e tudo mais. E aí eu fico pensando, será que então os professores são melhores do que Deus para ensinar? Será, gente? A criatura ultrapassou o Criador no jeito de ensinar a viver? Não, gente. Claro que não. A vida deixada à deriva vai para qualquer lugar. Esse é o ponto. E não jogue essa responsabilidade no colo de Deus. Porque essa responsabilidade não é de Deus, é tua. Tem a lei da termodinâmica. Sabe qual que é a lei da termodinâmica? Diz assim: as coisas deixadas por si só tendem a se desorganizar. Anote isso. As coisas deixadas por si só tendem a se desorganizar. Ou seja, aquilo que é largado não se organiza.
O que é abandonado não fica melhor. Se você tem uma casa e você fica fora desta casa, deixa ela limpinha, aí você vai sair e fica 5 anos fora. Quando você chegar de novo, depois de 5 anos, chegar nessa casa, como é que você vai encontrar essa casa? Limpinha? Deixa eu dizer mais uma vez, eu repito, aquilo que é largado não se organiza. O que é abandonado não fica melhor. É a lei da termodinâmica. As coisas deixadas por si só tendem a se desorganizar. Então, gente, se um jardim ficou bonito, é porque teve trabalho do jardineiro. Se o jardineiro não se envolver no jardim, não trabalhar no jardim, esse jardim não vai ficar bonito. Se você largar o jardim, o que vai acontecer? Vai entrar pragas e vai destruir todo o seu jardim. E assim é a vida. A vida é assim, deixada por si só, não se organiza, mas se desorganiza. Não é verdade? Não é verdade isso? Então, essa é a primeira lição que a gente pode aprender aqui nesta manhã. A primeira lição para a nossa vida: quem não planta não tem nada para colher. Qual é a segunda lição para nós aprendermos nesta manhã? Qual é a segunda lição? Anote aí, por favor. Anote aí, por favor. Qual é a segunda lição? Quem planta sempre terá algo para colher. Quem planta sempre terá algo para colher. Anote isso. Essa é a segunda lição que a gente pode entender do texto. Quem planta sempre terá algo para colher. O poeta Mário Quintana, ele diz o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que as borboletas venham até você. Eu vou repetir. O poeta Mário Quintana, ele disse o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, mas é cuidar do jardim para que elas venham até você. É uma verdade. O poeta aqui está comparando a nossa vida com um jardim. A nossa vida é como um jardim. E é a nossa função cuidar desse jardim. A nossa função não é ficar amarrando as borboletas e trazê-las na força. Vamos ficar atrás das borboletas e trazê-las à força. Não, a nossa função não é essa. A nossa função é cuidar do jardim, para que as borboletas venham. Porque, gente, um jardim bem cuidado, fica bonito. Não é verdade? E vale a pena passear por ele. E esse princípio também se aplica a todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da saúde, do casamento, do namoro, das amizades, da nossa vida com Deus, né? E não deixar as coisas ao Deus dará. Não. Agora, o texto que nós lemos de Gálatas aqui, gente, Gálatas no capítulo 6, nos incentiva a cuidarmos bem do jardim, que é a vida. Esse texto, gente, nos convida a darmos as mãos para Deus e fazermos uma parceria e compromisso com Ele para cuidarmos bem do jardim, que é a vida. A proposta da verdadeira espiritualidade bíblica, gente, guarde isso. Veja só, a proposta da verdadeira espiritualidade bíblica tem Deus, tem oração, tem submissão aos valores do reino e tem uma transformação de vida. Mas não há transformação, gente, sem a nossa participação, sem o nosso envolvimento. Não há. Tudo pode ser novo na nossa vida, gente. Tudo pode ser novo na nossa vida, sim. Mas isso não vai acontecer se a gente não colocar a mão na massa. Se não tiver a nossa participação. Nada vai acontecer na nossa vida se não nos dispusermos a cuidar do jardim. Há coisas na nossa vida que não devemos nos conformar, mas nós precisamos nos reinventar. E não existe, guarde também isso no seu coração, não existe pó mágico que mude a vida.
Não é através de uma oração que tudo vai acontecer na sua vida. Apenas com uma oração tudo muda. Tudo envolve um processo. Tudo envolve um processo na nossa vida. Não é verdade? Tem gente que acha que receber uma oração no final do culto do pastor, isso vai mudar a vida. Eu estou vivendo problemas, minha vida está uma bagunça, eu preciso mudar de vida, então agora no final do culto, eu vou pedir uma oração poderosa do pastor, ele vai me ungir, vai colocar as mãos sobre mim, vai orar e tudo vai mudar. Nenhum ritual substitui o que é processo. Anote isso. Nenhum ritual substitui aquilo que é processo. Não é através de uma oração apenas que vai tudo mudar na sua vida assim, da noite para o dia. Um pó mágico que vai mudar a vida. O que traz mudança são boas ideias e muita disposição em mexer na própria vida, no coração, nos valores, permitir que Deus toque a nossa vida, sim, claro. Permitir que Ele mude os nossos valores, que Ele transforme o nosso coração. É um trabalho de parceria. Então, meus amigos, pensando aqui metafísico com o texto de Gálatas, Gálatas aqui que nós lemos, que diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. Pensando metaforicamente, a gente pode dizer o seguinte, que aquele que não cuida do solo e não escolhe a semente, não pode reclamar da qualidade do fruto. Eu vou repetir, aquele que não cuida do solo e não escolhe a semente, não pode reclamar da qualidade do fruto. E aqui não se trata de Deus punindo. A punição de Deus, é a mão de Deus pesando, não é isso. Tem a ver com a gente, não é com Deus, é conosco. Porque o texto, gente, não está falando de Deus. Veja, esse texto não está falando de Deus, está falando de nós. O que plantarmos, iremos colher. Tudo que o homem, está falando da gente. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então nós precisamos, meus amigos, nós precisamos prestar atenção qual é o solo. Como este solo está. Quais são as sementes que nós estamos jogando neste solo. Quem não faz esse exercício, gente, não pode reclamar da qualidade do fruto. Não pode. Quando a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos ou plantarmos, iremos colher, pode parecer até um pouco desanimador, mas não é. Porque se você entende a vida como um projeto aberto, não é? Projeto aberto, com milhares de possibilidades, então essa frase bíblica, ela cai no coração com muita esperança. Quem fica muito incomodado com esse versículo, precisa pensar e refletir melhor. É claro que deve trazer temor ao nosso coração. Sim, sem dúvida. Tem que trazer temor ao nosso coração, mas quem fica muito incomodado com isso, precisa procurar uma ajuda. Se você fica com medo, entra numa neura, por causa desse versículo, é porque você não está cuidando das suas sementes. E a tua vida está indo por caminhos estranhos e perigosos. Por outro lado, gente, se você estiver plantando boas sementes, sementes de paz, sementes de amor, de perdão, de tolerância, de bondade, de generosidade e outras tantas coisas boas, fique tranquilo. Não há o que temer. Não há o que temer. Quem sabe o que você está plantando de bom, ou melhor, quem sabe o que está plantando de bom não tem medo da colheita. Não tem medo da colheita. Pois ele sabe o que quer. E sabe aonde quer chegar. O versículo que nós lemos aqui, de Gálatas 6, ele pode ter uma conotação um pouco pesada. Logo quando a gente lê assim de primeira, né? Tudo que olha, como é que começa o texto? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Então parece ser pesado.
Ali diz o texto, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então o versículo ele pode ter essa conotação um pouco pesada, mas na verdade não é ele que é pesado, não é o texto, são as escolhas que nós estamos fazendo na vida. Isso sim é o problema. Não é o texto que jogará uma praga na gente, não é o texto que está jogando praga. Não é o texto que joga praga, mas são as nossas escolhas. Porque nós somos livres, gente, para escolher o que quisermos. Então, o que você plantar no namoro, você vai colher. O que você plantar no casamento, você vai colher. O que você plantar no relacionamento com os seus filhos, você vai colher. O que você plantar nas amizades, você vai colher. Se plantar coisas boas, terá coisas boas. Se plantar coisas ruins, terá coisas ruins. E se tudo isso está te preocupando, isso mostra uma necessidade que você tem de uma nova vida, de uma nova trilha, de um novo caminho, de novas atitudes. Esse receio, ele é bom, claro, porque pode gerar hoje em você um novo momento para a sua vida e para a sua história. E eu pergunto para você aqui nesta manhã, eu pergunto para você, o que é que você deseja para a sua história de vida? O que é que você deseja? Quais são os seus planos? O que é que você deseja para a sua história de vida? Quais são os seus planos? Quais são os seus planos? Isso não se refere, gente, eu não estou falando aqui de conquistas materiais e financeiras, não. Não é isso, não. Não é isso, mas se refere a toda a nossa existência. Ou seja, o que é que você quer para a sua vida como homem? O que é que você quer para a sua vida como mulher? E por isso nós precisamos questionar a vida. É um exercício que a gente não pode parar nunca. É um exercício, gente, diário. Então aqui está a segunda lição que eu queria deixar para o seu coração nesta manhã. Aqui está a segunda lição. A primeira lição que nós pudemos aprender aqui, diante desse texto de Gálatas 6, é a seguinte: quem não planta, não tem nada para colher. A segunda lição que nós vimos aqui hoje é a seguinte: quem planta, sempre terá algo para colher. E a terceira lição, anote: cuide bem do seu jardim. Essa é a terceira lição. Cuide bem do seu jardim. Olha, gente, é verdade que o meio influencia as pessoas. Isso é uma verdade. O meio influencia as pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então é verdade, o meio influencia as pessoas. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado com quem a gente está andando, porque com más companhias isso pode causar um dano terrível na nossa vida. E eu creio que diversos fatores podem ter interferido na pessoa que você é hoje. Mas isso não precisa definir o daqui para frente. Isso que você vivenciou não precisa definir o seu futuro. Aí alguns podem dizer o seguinte, Alguns podem dizer assim: olha, quando eu era criança, plantaram sementes ruins em mim. Quando eu era criança, Ronaldo, você não sabe da minha história. Quando eu era menor, plantaram sementes ruins. Sementes de ódio, de indiferença, de um casamento desfeito, enfim, outras tantas. Porém, amigos, as sementes ruins que colocaram em você não precisam definir quem você é. Não precisam. Por quê? Sabe por quê, gente? Porque planta ruim a gente arranca e mata. O solo é teu. Esse jardim é teu. O solo é teu.
E você pode fazer o que quiser com ele. Planta ruim a gente arranca e mata. Agora, cuidado. Cuidado, alguém pode ter plantado algo ruim em você. E você pode estar cultivando isso. De repente, lançaram a semente da amargura no seu coração. Pode ter acontecido isso. E você está dando vazão a isso. Você está dando vazão. E essa semente vai crescer e te vencer. Se não for arrancada logo, se não for arrancada a tempo. Precisa ser arrancada. Precisa. Você está disposta a fazer isso hoje? Arrancar esta semente danosa na sua vida? Entenda que o solo é nosso. E nós podemos arrancar as sementes ruins e colocar sementes novas. Quais são as sementes que você tem no coração? Você já pensou sobre isso? Quais são as sementes que você tem no coração? Quais são as plantas que nasceram neste solo e que têm tornado o seu viver pesado? Quais são? Por que você não arranca sementes ruins que foram lançadas no seu jardim? Por que você não faz isso? E há vários tipos de sementes, não é? E somos nós que iremos escolher quais dessas sementes darão frutos em nós. Então a escolha é sua. Quais as sementes que você precisa arrancar da sua vida? Sementes ruins que foram lançadas aí, nesse jardim, e que está causando um dano na sua vida. E que hoje você precisa arrancar essas sementes, jogar fora, lembrando que esse jardim é seu, o terreno é seu. Você escolhe o tipo de semente que vai dar fruto. Hoje você pode fazer isso. Hoje você pode fazer isso. Semente de ódio, de rancor, de vingança, de intolerância, de amargura. Quais são as sementes ruins, hein, que estão aí no seu jardim que você precisa arrancar hoje? Santo Agostinho, ele disse o seguinte, olha só o que Santo Agostinho disse: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Isso você pode impedir. Eu vou repetir a frase do Santo Agostinho. Ele diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Ou seja, o que a gente entende dessa frase, irmãos, amigos? Todos nós temos ideias más, por vezes. Todos nós aqui temos pensamentos ruins. Outras tantas vezes, nós temos projetos horrorosos. Temos planos horríveis. E às vezes eles aparecem na nossa cabeça e a gente não tem como evitar. Não é verdade? Surge um pensamento, você não tem como evitar. A questão é se a gente permite que essa ideia horrorosa construa um ninho na nossa cabeça e comece a dominar os nossos pensamentos e a nossa vida. Esse é o problema. É o que Santo Agostinho está dizendo. Você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Então pensamentos ruins surgem e não tem como evitar. Mas a questão, como eu disse, volto aqui a afirmar com vocês, a questão é se a gente permite que essa ideia ruim construa um ninho na nossa cabeça e comece a dominar a nossa vida. Então, meus amigos queridos, a grande mensagem do reino de Deus é que qualquer que tenha sido a plantação que aconteceu dentro de você, ela pode ser destruída hoje em nome de Jesus e pode ser feita uma nova. Deus quer fazer algo novo em nós. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Ele diz lá no Apocalipse 21, versículo 5: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas.
Por isso, volto à pergunta inicial do início do tema. Agora, diante daquilo que você acabou de ouvir. Aquilo que você planta, você colhe, diz o texto. Como é que essa frase cai no seu coração? Ela te dá medo? Te traz esperança? Como é que essa frase cai no seu coração? Quais são os seus planos e projetos futuros? Quais são os seus planos e projetos de futuro? Eu falei, alguém perguntou sobre o texto de Apocalipse, Apocalipse 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Tá? Eis que faço novas todas as coisas. Então, quais são os seus planos e projetos de futuro? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para a sua história? O que é que você quer para a sua família? Você quer dar um sentido maior e melhor à sua vida? Nosso tema é esse, não é? Dando sentido à vida. Você quer dar um sentido maior e melhor à sua vida? Sabe uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã? É que o melhor é que o reino de Deus não é um ambiente meritocrático. Não. O reino de Deus não é um ambiente meritocrático, ou seja, onde nós devemos fazer coisas boas para conseguir uma nova chance de vida. Eu devo fazer para merecer, entendeu? Eu faço e aí mereço. Eu ganho, se eu fizer coisas legais, aí eu mereço. Deus dá as estrelinhas para mim, você vai alcançar então só coisas boas. Agora você que falhou na vida, então já não tem mais chance para você. Não. O reino de Deus não é esse ambiente meritocrático. No reino de Deus tudo acontece pela graça. Tudo acontece pela graça no reino de Deus. Aí você pergunta, então o que é que eu preciso fazer para ter uma vida melhor? Nada. Porque tudo já foi feito. Tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Agora, o desafio que nós temos aí pela frente, aí nós temos um desafio. Qual é? É considerar a nossa própria existência. O desafio qual é? É avaliar a maneira como nós temos vivido. Qual é o nosso desafio? É dar as mãos para Deus e construir juntos, junto com Ele, uma nova história. Esta parceria, eu e Deus, Deus e eu, vamos juntos. Eu avaliando a minha vida, o jeito que eu estou vivendo, dando as mãos para Deus e construindo junto com Ele uma nova história. E aí eu pergunto para você aqui, para a gente finalizar esse nosso pensamento e nós orarmos nessa manhã, comparando a sua vida a um jardim, como ela está hoje? Comparando a sua vida a um jardim, como é que a sua vida está hoje? Está bem cuidado? Tem produzido uma boa colheita? Esse jardim pode ficar melhor? Me diz aqui, escreva para mim rapidinho, por favor, se você comparar a sua vida hoje a um jardim, como é que a sua vida está? Como é que esse jardim está? Está bonito? Ou não está tão legal? O jardim está bem cuidado? Está produzindo boa colheita? É gostoso passear por este jardim? Como é que está? Se você desse uma nota aí para você de 0 a 10, que nota que você daria hoje para este jardim, para a sua vida? Como é que está? O jardim está bonito, bem cuidado ou não? Vamos lá. A Carol disse, pode ficar melhor. A Érica disse, florescendo, porém pode ficar melhor. Elis disse, pode ficar melhor sempre. Mas dá uma nota para mim. Mais ou menos. A Neuza disse, a nota 7. Como é que está a sua vida? Carol disse, nota 5. Lena Frias,
5, a Carol 7, Helena Frias 5, Silvia 4, Anelisa 8, a G. Salles 8, Jô Bonfim 7, Madalena 8. Vamos lá. Gleidson 5, a Tereza Junco disse 3, Andréia disse 7, o Antônio 5, a Ilma 8, a Aline 7, a Conceição disse 7, Débora colocou 3, Vera Lúcia 7, só para a gente ter uma ideia, fazer um exercício aqui, né? Que nota que a gente dá para esse jardim que é a nossa vida? Nós estamos cuidando bem? A Joelma Lima disse 7, Edmir 6, Estela 7, Sueli Lopes, nota 8, Romilda 5, Vera Lúcia Caetano, nota 6, Sionara 8, a Tatiane Souza, nota 7, Roseli 6, Érica 7, e assim vai, e assim vai. E eu pergunto aqui para vocês, mais uma vez, comparando a sua vida a um jardim, como ela está hoje? Esse jardim está bem cuidado? Ele tem produzido coisas boas, uma boa colheita? Esse jardim pode ficar melhor? Pode ficar melhor? Ou você já está feliz com aquilo que está acontecendo na sua vida? Está tudo certinho, você é um nota 10. Eu acho muito complicado a gente dar uma nota 10 para nós, né? Será que a gente pode melhorar? O que na nossa vida precisa ser ajustado? O que precisa ser melhorado? Que o Senhor nos ajude, não? Que o Senhor mostre para nós quais são as áreas que nós precisamos ajustar. Ainda ontem eu estava pregando na igreja e eu falei sobre Davi, quando ele disse, lá no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Senhor, vê se existem coisas na minha vida que eu não estou enxergando. Vê se existem coisas que eu estou fazendo e que eu preciso me arrepender, e que eu não consigo identificar. Entendeu, gente? Vê se há em mim algum caminho ruim, vê se há em mim algum caminho mau. Então, essa é a oração que a gente precisa fazer constantemente, como Davi. Pai, mostra para mim se existe alguma área da minha vida que eu ainda tô devendo aqui, eu preciso ajustar, e eu não estou enxergando. Às vezes a gente não enxerga, às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não estamos enxergando. E está tudo certo para nós. E aí nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, nos ajude nisso. Nos ajude, mostre qual é a área da minha vida que eu preciso mesmo de ser, de melhoras, de cuidar melhor do jardim. Qual é a parte do jardim que eu não estou cuidando bem, que eu acho que de repente está tudo certo e não está. Pode ficar melhor e eu não estou observando. Estou me contentando com aquilo. Estou achando que está tudo bom, que esse jardim tem que ficar desse jeito mesmo. Então, que o Senhor revele a você quais são as áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Que o Senhor mostre nesse jardim que é a sua vida, quais as sementes que foram lançadas aí de ruim e que você precisa hoje arrancar. Arrancar mesmo essas sementes. São sementes podres que podem destruir você, destruir o seu jardim. E entrar nas ervas daninhas e arrebentar com esse jardim. Amém, gente? Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você e por você nesta manhã. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos diante destas verdades que nós acabamos de meditar. A Tua palavra é maravilhosa. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, mostra para nós, mostra para a gente quais são as áreas da nossa vida que às vezes a gente não está dando atenção,
que a gente não está prestando atenção e que te desagrada, alguma área da nossa vida que está te desagradando, Pai. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, revela-te a nós nesta manhã. Coloca a tua mão poderosa de amor, de bondade e misericórdia sobre nós, porque o Senhor sempre tem um coração bom, um coração perdoador. O Senhor sempre tem perdão para cada um de nós. O Senhor deseja nos levantar sempre, nos restaurar sempre. E esta manhã não será diferente. Não será diferente. O Senhor vai fazer isso com cada um de nós. Nós queremos melhorar. Não há um melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ô Senhor, temos áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser ajustadas. Nós reconhecemos isso. Nós não nos colocamos como melhores do que os outros. De maneira alguma, Senhor. Mas nós reconhecemos a nossa fragilidade. Reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos o quanto precisamos da Tua graça. O quanto precisamos do Teu favor. Então, Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua mão sobre nós. Abençoa-nos, guarda-nos. Senhor, livra-nos da arrogância, livra-nos da soberba. Senhor, livra-nos, Pai, do engano. Livra-nos, Pai. Que a Tua graça e o Teu favor estejam sempre presentes na nossa vida, Pai. É o que eu oro, eu te agradeço pela obra que o Senhor começou na nossa vida. E a obra que o Senhor começou, o Senhor vai aperfeiçoar sempre, até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos um dia abençoado, um dia, Senhor, onde seremos guardados por Ti, debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço e peço esta bênção especial sobre cada pessoa que participou desta live, deste encontro. Que o Senhor esteja enviando neste momento a Tua provisão para todas as áreas da vida, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Que seja assim, para o louvor da Tua glória. Eu te agradeço. Amém.